Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Irregulares Futebol Clube. Eu e o Rodrigo Russomano hoje estamos recebendo aqui Luiz Caldas Milano Júnior, não é? Que eu conheci, tive o prazer de conhecer o Milano num programa de rádio, né? A gente se conheceu no programa de rádio, o Milano já era um corneteiro, né, profissional, e veio me cornetear, a gente acabou ficando amigo, né? E eu falei, pô, preciso falar com esse cara aqui nos Regulares, porque o Milano hoje é o cara que é o diretor do Sub-20, do Internacional, um cara que é apaixonado pelo Inter, tem milhões de opiniões sobre o futebol do Inter e também sobre o Grêmio, que ele corneteia, né, mas aí com um pouco mais de categoria e tal. Mas a gente quer saber da tua trajetória, cara, de onde tu vem e como é que tu foi parar no futebol? Essa é a primeira pergunta. Obrigado por ter vindo até aqui. Boa noite, Chauspe, boa noite, Russomano, boa noite a todos. Cara, quem ama futebol, né, como nós todos aqui, o cara cresce desde moleque jogando bola, indo ao estádio com amigos, com família, né, e a coisa vai pegando, tomando corpo. E aí chegou uma época da minha vida que eu disse, pô, cara, eu quero um dia participar da vida política do clube. Tu nunca pensou em jogar futebol? Pensei, joguei amador. Não, joguei amador. Jogou amador, joguei amador. Nunca fiz peneira no Inter, né? Por quê? Cara, porque eu sou burro. Porque eu era lateral esquerdo, cara. Eu ia ter ficado uns 15 anos, cara, ali. Não. Aquele medíocre, sabe? Eu ia ficar rico jogando na lateral esquerda do Inter, cara. Mas fui estudar, né, cara? Daí não joguei. Tu te formou? Formei, sou formado em Direito. Sou filho da PUC. Advogado. Depois comecei na administração, depois acabei mudando pro Direito. Fui muito tempo na área tributária, enfim. E o futebol, cara, sempre fez parte da minha vida. Eu jogava futebol 5 vezes por semana. Joguei amador, né? Só para vocês entenderem, nós tínhamos uma casa de final de semana em um condomínio lá em Osório, chamado Condomínio Interlagos. Então, meus pais iam pra lá todo final de semana. Eu cresci, nunca tive casa na praia, sempre tive casa nesse condomínio. E lá em Osório, cara, tinha o campeonato citadino, né? Sim. Então a gente acabou jogando por uns amigos lá, a gente jogou por um dos clubes da cidade, que é o Sul Brasileiro. Lá tu tem tipo um Grenal lá, que é o Sul Brasileiro e o GAO, né? São os clubes da cidade que mandam lá. Aí acho que foi juvenil, cara. Jogamos, fomos campeões. 10, 12 clubes. Juvenil 16, né? 16. Aí tem um monte de... Porque nessa época não tinha os subs, né? Era infantil, juvenil e júnior. E depois profissional, isso mesmo. Depois que mudaram, a FIFA mudou lá a nomenclatura por uma questão, acho que de mercado, para ficar mais fácil. Porque sempre é legal, a gente sempre fala isso, né? Eu tenho uma opinião meio cruel sobre essas coisas de quem fala sobre futebol, porque eu sempre pergunto, tu já chutou uma bola? Porque, cara, é que nem os caras que falam de música, por exemplo. Assim, o jockey nunca foi um cavalo, né? Porque, não, mas ok, mas ele pilota um cavalo, né? E nada mais. E nada mais. Mas eu sempre falo isso, tipo assim, tu conhece o que tu tá fazendo, porque eu acho que isso é importante, né? Tipo... com certeza é importante, mas eu também vejo que às vezes a gente tem um preconceito e pelo fato, às vezes, do cara não... No caso do futebol, né? Claro. No caso do futebol... Mesmo que tu não tenha jogado amador ou profissional, tu consegue enxergar algumas coisas que um cara que passou lá dentro também consegue muitas vezes. E a gente vê aí, eu acho que muitos comentaristas que não foram jogadores, que eu acho que tem muito conteúdo, né? Tipo quem, assim? Eu gosto muito do PVC, né, cara? Acho que é um cara que conhece, entende bastante. Cara, eu vou te chamar de alemão. Não tem problema. Por favor. Não tem problema. Chamar de alemão. Não tem problema. Fica à vontade com o seu mano. E daqui, do estado, quem é o cara que tu vê assim? Pode ser até cara que não seja do esporte, sei lá, que é do esporte, enfim, o Potter, não é um cara, né? Enfim, entretenimento também. Mas tem alguém, o PVC é um grande cara, realmente, um cara que é interessado, ele liga pros clubes, ele quer saber. Não jogou, né? Não jogou. Que eu tô dizendo. Exato. E aí tu pega um caso de um cara que jogou, por exemplo, hoje, que eu gosto muito, o Pedrinho, né? Muito bom. É um cara que jogou, mas aí também tem atletas que eu também acho que não comentam muito bem, tu entende? E eu acho que isso faz parte no futebol, eu acho que a gente consegue. Falando daqui, cara, eu gosto muito do Guimarães, né? Da Guaíba, é um dos caras que eu gosto muito. Acho que ele consegue ter uma visão interessante de jogo. Sim, não jogou bola. Esse não jogou bola mesmo. Não jogou, né, cara? Com certeza não jogou bola. Mas é um cara que estuda muito sobre o assunto. Muito. Eu acho que eu acho que ele tem uma boa leitura de jogo. Eu acho que ele consegue ser mais didático. Tem outros caras também que eu gosto muito. Eu acho que o Léo Oliveira da Gaúcha também acho que é um bom cara. Fantástico. Sabe? Dessa nova geração que tá vindo.
Então, assim, eu tento consumir, cara, né, nesse tempo livre que a gente tem, futebol de tudo que eu sigo consumindo, porque como o futebol... Dentro do futebol. Cara, eu jogava futebol 5, 6, 7 vezes por semana. Eu era maluco, assim, sabe? Mas o que aconteceu, cara? Daí a vida vai te levando para outros caminhos. Fiz 4 cirurgias no mesmo joelho direito. Eu sou canhoto, né? Então a minha base é na direita. Fiz 4 cirurgias no mesmo joelho. Com 16 anos uma, com 17 anos a segunda, com 21 anos a terceira. E agora, com 30 e poucos, eu fiz a 4ª cirurgia. Daí eu digo, não, deu, né, cara? Porque o cara começa a trabalhar, tem que sustentar. Eu não posso ficar 3 meses em casa com o joelho para cima, né? Sim. Então, eu também passei por alguns perrengues nesse aspecto, me lesionei muito. Tu machucou jogando? Cara. Jogando bola. Primeira lesão foi 31 de dezembro de 96. Ah, que alegria, hein? O ano novo. Passou o ano novo lesionado. Passei, cara, mas aquelas coisas, né? Faz parte. Tu tinha que idade? 16 anos. 16 para 17. Nem deu bola pra lesão na época. Tipo, amanhã eu vou jogar de novo. Cara, meu irmão tinha um bar no Rock Point, Atlântida. E nós ia pro Réveillon lá, e meus amigos, nós estávamos nesse condomínio lá em Osório, que eu falei que ficava 20 minutos de Atlântida, ali, uma barbada. Nós pegávamos o carro, os amigos meus já tinham carteira. Cara, fomos pra noite, nem tô, né? Tô dando conta de uma coisa que o alemão falou, ele tem a mesma idade que eu. Eu tenho 43, enfim. Os meninos, né, cara? E ele é lateral esquerdo, e eu também era. Eu joguei no Inter, entrei no Inter pra jogar, e eu tinha 12 anos eu tinha. E, cara, falar uma coisa, se eu tivesse ficado, eu teria jogado. eu me lembrei de mim agora, comecei a realizar a minha vida. Eu entrei, primeiro que eu entrei com uma chuteira da Lecoq zerada. Eu era chamado de Joinha na base. Era o único que tinha chuteira. O Joinha chegou. Joinha. Só que eu era lateral esquerdo. Sabe o que aconteceu comigo em 3 semanas? Eu tava jogando, eu era o reserva da seleção do tipo, que ia disputar. Na minha categoria de cima era o Marcelo Xavier, lateral esquerdo, que foi pra seleção brasileira, depois era um cara grande. E aí um dia eu fui me dando conta que eu fui chegando sem jogar, sem jogar muito pouco, assim. Porque assim, cara, faltou um lateral esquerdo. Não, pega, chama o cara, o Joinha chegou ali, pode botar ele pra jogar. E foi indo, cara, foi indo. O Joinha. Fui indo, era o... Chama o Joinha. E eu me lembrei, só desculpa, uma curiosidade ridícula, mas, pô, como o futebol, ele gerou casos de que os caras não precisava ser craque pra jogar bola. Não precisava... E no Inter teve uma fase que, cara, o primeiro lateral esquerdo que eu vi jogar no Internacional, o Daniel Franco, que foi o lateral de seleção brasileira, Corinthians, Real Madrid e tal. Cara, esse cara era um bom lateral esquerdo, mas pro Inter, ele era o Cláudio Mineiro, cara, que não via jogar de 79, sei lá, quando é que foi? Parênteses que eu abri, mas isso. E quando tu é novo, se tu tem um pouco a minha mãe, o acerto com a minha mãe era o seguinte, tu vai jogar, se tu repetir de série, parou. E eu tava já chegando titular já ali, batendo no juvenil ali, já titular do time de base, rodei. Minha mãe chegou, tá, agora fica. Agora e aí eu fiquei. Sim. Aí foi estudar. Mas aí o alemão falou que se machucou, e na hora eu me lembrei, cara, como às vezes abrevia por algumas coisas como essa, né? Uma própria lesão, né? A minha abreviação no Grêmio foi uma questão muito maluca, porque tinha uma época que o Grêmio fazia um campeonato em Mar del Plata. E tu ficava hospedado na casa de atletas em Mar del Plata, né? Não era hotel. Tu pagava uma grana e ficava lá durante a competição hospedado. Um Airbnb. Mas com uma família morando, claro, né? E fazendo relacionamentos e tal. E tinha que pagar. E não tinha grana. E a mãe falou, não. Primeiro que eu não tenho dinheiro, segundo que eu não vou te soltar pra Mar del Plata com 13 anos. Tu tá louco, né? Você esquece. Não foi. Eu fui pros Estados Unidos com 11. Sério? Sozinho? Sério? Sozinho. Mesmo com o Renato Kogo, da Papito, ali jogar na Papito. Pô, eu joguei nós fomos a primeira turma pra ir pros Estados Unidos, foi eu e meus 2 irmãos. Cara? Sim, senhor. Que massa, cara. Com 11 anos eu fui, cara, aí ficamos eu e mais um também, a gente ficou em casa de família, mesma coisa. Só que lá, o Renato Kogo, grande figura, Grande figura, pá. Grande Tinha uma figura. quadra era na Silva Jardim ali e no São João, aqui do lado do colégio, aqui na igreja São João. Minha mãe não deixou ir, falou, não vai. Não temos dinheiro e tu não vai. Acabou. E falou, e tu não joga nada. Não joga nada. Vai tocar guitarra com essa porcaria. Mas teu amigo joga bem, eu vou dar dinheiro pra ele. Mas o futebol é apaixonante, né, cara? Então, quem consome o futebol, cara, e eu sei que eu sou um ponto fora da curva, porque eu sou um cara que não vivo disso, mas a paixão, ela vai te levando a um envolvimento que tem muita gente, cara, que a gente vê passar nos clubes como conselheiro, ou como... tem gente que ajuda muito o clube por um período e o cara diz, tá,
dei minha cota já, agora eu vou cuidar da minha vida, porque é muito desgastante. Então, tu chegando dentro do clube, né, que é o teu caso hoje tu é diretor do Sub-20, Isso. né? Tu como torcedor, um apaixonado, tu chegou num lugar que é um lugar privilegiado, né? Porque tu tá vendo a galera do Sub-20 jogar, tu sabe quem vai subir e quem não vai, tu já sabe isso, né? A gente nunca sabe, cara. A gente Não torce. mas tu já tem alguma noção, tu já sabe porque tu sabe como é que funciona a máquina do negócio, né? Estamos aprendendo muito. Tu acha que tu teve motivos para te desiludir com a questão da paixão pelo futebol do clube e virar um administrador daquela situação? Ou tu acha que não? Tu consegue separar, tu consegue sofrer com o Inter jogando e depois chegar lá e trabalhar como um cara que tá trabalhando em prol da base do Inter? Cara, hoje... Sub-20 dá pra considerar base, Sub-20? Claro, é a base. última categoria antes do profissional, né? É. Hoje a gente ainda... Por isso que nós temos 2 desafios grandes ali, que primeiro é formar pro cara subir profissional e o segundo é o cara se firmar, né? São desafios diários. Mas eu brinco, cara, que hoje eu sofro 2 vezes, né? Porque antes eu sofria só com o time profissional quando jogava lá como torcedor. Agora, cara, eu sofro com os guris, sofro com os profissionais. Sim. Porque a gente sofre mais, eu vou te dizer, cara. Eu sofro hoje muito, assim, porque como somos eu e o Felipe Becker, né? Que somos os 2 diretores políticos da categoria... e a gente reveza e é muito legal, assim, o Becker é um cara que tem 30 anos de história no futebol profissional, foi presidente do Aimoré, vice-futebol do Aimoré, é um cara que conhece vestiário, então é um cara que me ensina muito e isso é bom porque a gente divide muitas coisas. Eu tenho algumas visões um pouco mais atuais em relação ao que é o futebol hoje, não que eu concorde ou discorde, mas a gente tem uma visão hoje que o futebol mudou em muitos aspectos, né? Ele é muito profissionalizado. E aí, cara, eu te digo que é cansativo, é um calendário quase de profissional, mas eu sofro, cara. Eu sofro muito com a gurizada, a gente torce muito pelos moleques, assim, e é uma relação bacana. E eu vou te dizer que é uma honra, tu falou, é um privilégio, cara, sem dúvida nenhuma. Eu tô muito feliz com isso, com o convite que me foi feito. Tenho aprendido muito e tenho tentado ajudar, né, cara? E eu digo isso lá pra todo mundo desde o meu primeiro dia. Cara, nós enxergamos hoje na Sub-20 o papel dos diretores ele é basicamente 2. Os caras ficaram me olhando. Primeiro, era isso que eu ia te perguntar agora. Qual é o teu papel? Primeiro, velho, é não atrapalhar. Primeira coisa, tem que ter humildade. Não atrapalha o processo. Porque tem cara que atrapalha. E não é no Inter, é no futebol. É no futebol, sim. É carimbar a participação do cara de alguma forma. Segundo, cara, ajuda. Tenta ajudar de alguma forma. Tenta dar a tua contribuição. Então, cara, o nosso papel hoje, ele é um papel muito mais... de disseminar a cultura do clube, mostrar para os profissionais do clube, é uma equipe gigante, né, em termos de profissionais, tem toda a equipe técnica, tem a equipe de apoio, né, cara, médica, fisioterapia, tem fisiologia, tem nutrição, tem fisioterapia, né, tem assistente social, tem pedagogia, tem psicólogo, cara, é uma equipe gigante, né, então o nosso papel é lembrar eles, cara, da cultura do clube, os valores que a gente tem, questão comportamental, né? Então, o nosso... É trabalhar a questão comportamental? Muito. Tem vezes que tu tem que chamar o atleta e dizer, cara, né? Cuida com isso, cuida com aquilo. O clube, a nossa torcida pensa muito isso. Então, assim, tu fazer isso aqui é uma coisa, no Beira-Rio com 40 mil pessoas é outra, tu não faz isso. Então, assim, isso não é só eu e o Becker que fazemos, a comissão técnica faz, todos os profissionais vão ajudar. Mas o nosso papel, cara, de polimento, na verdade. cara, e o nosso papel também é enxergar os processos e ver como que a gente pode melhorar alguns processos internos do dia a dia, de uma viagem, de uma logística, enfim, cara, de questão de calendário, estrutura, né? É um papel muito mais de dar auxílio para os caras do que de protagonismo, né? Na real, tu não pode ser exatamente um protagonista, né? A gente faz questão de não ser, né, cara? O cara que tá caminhando do lado do cara ali. A gente entende que o protagonismo sempre vai ser dos atletas e da comissão, velho. O nosso papel é trabalhar quieto. Tá. A gente não precisa... Desculpe te interromper. Vai. Mas fazer 2 perguntas e tu se sinta bem tranquilo para responder ou não responder. Bora. A primeira,
Quem é, na tua opinião, e eu sei que é difícil porque tu trabalha com atletas e a gente sabe como é complicado, né? Mas tem o cara que tu olha assim, cara, esse cara é o cara da base. Esse guri aqui, velho, cara, esse aqui quando botar lá em cima no gigante, esse cara vai brilhar. E 2, tem se falado muito de 2 meninos do Internacional. E até acho que ficou muito comum em um lugar comum falar do Vinícius Tobias e do Tauan Lara, né? Eu acredito que futebol é maturação e tem jogadores que têm diferentes níveis de maturação, né? Tem resiliência, tem uma série de questões que a gente fala que tu acha, futebol moderno, modernismo, cara, isso aí faz muita diferença para um atleta. Ainda mais um atleta que vem num clube como o Inter, que está há algum tempo sem ganhar e que tem uma pressão gigantesca que se tu errar, tu é o condenado, se tu acertar, tu é o rei e se virar do outro jogo, tu é o contrário. Enfim, quem é o cara da base hoje? Se existe um cara assim, como tinha o Pato na época, outros jogadores e tal. E 2, o Tauan, que vem se falando muito, né? O Vinícius Tobias foi pro Real Madrid agora e fala, pô, o Tauan e o Vinícius, que tem aí sondagem de Real Madrid, não jogam no Inter, mas no Real Madrid podem jogar. Eles não vão jogar no Real Madrid, né? Eles vão jogar no Castilla e talvez nem joguem no Real Madrid. Mas o que falta pro Tauan, Lara? É maturação? É ele pegar, de repente... ele é um grande jogador, porque a gente vê, né, e acompanha, mas é ele pegar o espírito do profissional, que muda muito, né, às vezes o menino quando sobe, ele é um menino perto do profissional, né, corpo, tudo é... Mas o que falta pro Tauan, na tua opinião, assim, tipo, cara, o Tauan falta tempo dele de profissional. Se quiser responder, se não tiver condição de responder, a gente entende perfeitamente, mas eu como um cara que gosta de futebol, gosto do Inter e gosto de ver os meninos surgindo, me chama a atenção de saber quem é que tá vindo, né? Uhum. Que é o cara, e quem é, e por que alguns atletas acabam não conseguindo jogar no profissional, e em específico o Tauan Lara, que eu acho que é um cara que tem se falado muito nisso agora. Primeiro ponto, cara. Hoje não vejo ninguém. Nós não temos o Neymar na base hoje, né? E só que nós também temos uma premissa, tá? Mesmo se a gente tivesse, eu jamais diria aqui. Por quê? Porque a nossa premissa hoje dentro da base, nós temos uma política interna. Externamente a gente não fala individualmente de atletas, tá? É uma proteção, por uma série de mano? questões. Porque eles estão em formação, porque às vezes tu pode estragar o menino por um lado ou pro outro. Se tu criticar o menino, tu pode acabar com ele. Se tu botar ele lá em cima, tu também pode fazer mal pra ele. Vimos porque daí recentemente vários exemplos desses. Exato. Sim. Com certeza. Então a gente tem uma premissa muito que de igualdade, né? Tá todo mundo muito clara pra todo mundo, né? E o Felipe de Oliveira, que é o nosso diretor geral, se eu falar que ele dá em mim amanhã, né? E até porque um time com um cara só não ganha, né? Tem que jogar com 11, né? 20. E vou te dizer que o nosso time que foi campeão brasileiro sub-20 na última temporada, o que superou foi o conjunto, né? Então isso também é muito importante. A segunda questão sobre o Lara, tu me oportuna fazer aí eu vou me alongar um pouquinho. Porque poucos conseguiram ter tempo para falar, não é uma... A gente quer abrir tempo para ouvir histórias, e Legal. essa é uma história interessante. Importante, porque então eu me permitam me alongar um pouquinho na resposta, mas espero que vocês consigam acompanhar aonde é que eu quero chegar. Acho que tu falasse muito bem, Russomano, cada atleta tem um período de maturação, cada atleta vai ter o seu tempo de formação, cada atleta vai ter o seu desenvolvimento. Vini Tobias, cara, um guri de 17 anos, que foi vendido, a gente, no momento em que... Aí nós temos que olhar o contexto. A gestão precisando de caixa, né? Vem um clube, oferece uma boa grana, né? Tu tem uma meta para cumprir no ano de vendas e a gente precisava vendê-lo. Não é que a gente não quis aproveitá-lo na base ou no profissional, que a gente precisava vender por causa de uma questão de grana naquele momento. Se o Inter tivesse com o caixa tranquilo, eu tenho certeza que o clube não venderia, né? Então foi um contexto do momento, naquele ano, onde nós precisávamos fechar as contas do ano. É um ponto importante. A gente não esquece, nós estamos vivendo uma pandemia. Sim. Tem toda uma questão meio que foi agravada com a pandemia e o Inter já estava em dificuldades financeiras. Por isso que ele foi vendido. Então, tomara que ele seja feito. Torço muito por ele, cara. É um moleque que nos ajudou muito. É um guri super, super reservado, super tranquilo na dele. Torço mesmo por ele. Falei que a gente torce pelos moleques, porque a gente quer ver eles dando certo, que seja no Shakhtar, no Real Madrid, em qualquer lugar. Tirando o Grêmio, é claro, né? Nunca se sabe. A gente nunca sabe, é verdade, é verdade, é verdade. Profissionalismo. É verdade, é verdade. Pois
Então, assim, o Vini foi uma questão de momento que o clube precisava. Sobre o Lara, aí eu não vou falar sobre o Lara, aí eu vou falar do processo de base sub-20 para o profissional. O que acontece, cara? Nós temos que entender que hoje o Inter tem um processo de transição. O Inter não tinha essa função há um ano atrás, né? Hoje nós temos um gerente de transição, que é o Julinho Camargo, que chegou no clube para fazer o quê? A transição do atleta da sub-20 para o futebol profissional, para o elenco profissional. Como é que era antes? Cara, sobe lá, Te vira. né? Era assim antes, cara. Cara, Não nós não tínhamos uma pessoa específica designada para cuidar de quem está vindo da base mas dentro esse da cara- estrutura do clube. Tá, daí esse cara vem da base. O que o Julinho faz? Boa. Porque daí o cara Por isso- subiu da base pro profissional. Por isso que eu vou chegar no Tauá, exatamente isso. O que acontece? E aí eu vou dizer para vocês também qual era a visão do Inter até então, do clube. Tá? Até então a visão do clube era uma. Subiu, velho. Tu tá no profissional, já era. Tu fica aí, te Agora desenvolve que aí. administra. Agora tu é profissional, tu não tá mais na base, agora tu é do profissional. E falo com muita humildade, eu também pensava assim quando eu cheguei no clube. Certo. E junto ao Julinho e algumas outras pessoas que fazem esse trabalho de transição, principalmente o Julinho, ele conseguiu mostrar para todo mundo, né, a importância de fazermos a transição. O que é isso? Quando esse cara começar a treinar com o profissional, ele não está no profissional, ele está em transição. O que é isso? Ele vai muitas vezes treinar lá junto com o elenco profissional, mas ele vai jogar na sub-20 ainda. Entendi. Isso é bom para todo mundo. Claro, ele volta pra sub-20 com outra bagagem. Claro. Claro, porque ele vai... Uma coisa é tu treinar contra o Moledo, o Mercado, sim. o Vitor Coelho, sei lá, E né? é um ciclo, né? Porque ele volta Porra! com mais bagagem pra sub-20 e volta profissional mais confiante ainda. Exatamente. Claro. Tu tem que sustentar um jogo. É outro jogo, cara. Claro, O jogo de profissional é outro jogo. Então, qual é o papel da transição hoje? O nosso grande desafio é diminuir essa lacuna A distância, né? de quando tu sai da base e tu chega lá no profissional. E isso é um trabalho diário. O que o Julinho faz, cara? O Julinho, para vocês entenderem, acho que tem muita gente que não sabe como é que funciona o mecanismo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é tu pegar o Lara, ou o Cadorini, ou lá o Anthony, o Matheus Dias, são caras que já estão no profissional em transição, treinando lá todos os dias. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, quase todos os dias, o profissional pede para nós atletas. Amanhã eu preciso de 3 jogadores. Um lateral, um zagueiro e um meia. Por quê? Porque tá em viagem, porque tem cara lesionado, porque agora nós ficamos uma semana fora. Tem atletas que estão aqui. Certo. Tu tem que dar o treino pros caras daqui Certo. e tu tem que compor o treino com um número mínimo de atletas. Eles vão pedir para nós 5, 6, 8, 10 atletas, não importa. A gente serve ao profissional. Isso a gente tem muito claro na Sub-20. Boa, claro. O nosso papel é servir. Cara, ele é o profissional que manda, a gente só obedece. Com muita humildade eu digo isso, mas é assim que tem que funcionar. O profissional é que, né, que move o clube, não adianta. Sim. Então a gente tem que servir ao profissional. Então ele pede assim, cara, amanhã eu quero 3 jogadores. Né? E aí nós temos que ver, o Julinho tem que olhar junto com a comissão técnica. A questão da agenda, se a gente tem viagem, se não está em viagem, se é sexta, se é sábado, se é segunda, se é terça. Vai depender de uma série de fatores. Definidos os atletas, eles são avisados. Vai lá amanhã, se apresenta 8 da manhã lá no profissional. O Julinho acompanha todos os treinamentos dos atletas da base no profissional. Diariamente ele faz isso. Certo? E quando dá tempo, não esquece que a base está em Alvorada. Sim. E o profissional está no Menino Deus, ali na beira do Guaíba, no Parque Gigante. Quando dá tempo, o Julinho ainda vai para Alvorada e vê o treino da base, da Sub-20. Tá? Quando não é no mesmo horário, enfim, né? Mas a prioridade do Julinho é acompanhar os atletas da base no profissional. Depois que acaba o treino, ele vai sempre chamar os atletas, falar, tem que ele vai ajudar na lapidação do dia a dia. Entendi. Intensidade, sustentação de corpo. Ele vai dar o detalhamento que cada um precisa. E ele vai também ajudar a comissão técnica do profissional
a mostrar. Agora temos um coordenador técnico, um diretor técnico, que é o Paulo Autuori, que vai dizer ao Paulo Autuori, esse jogador tem mais isso, mais aquilo. Então ele vai criando o elo de ligação entre os O departamentos. Inter não tinha esse coordenador técnico antes? Não. Foi criada essa situação agora? Não, o coordenador técnico, nós não tínhamos. Esse posto do Autuori hoje. Não tínhamos. Não Foi tinha. uma promessa de campanha nossa e levamos 1 ano e 4 meses para cumprir. Tá. Demoramos. Por que o Autuori veio? Qual é o papel dele como coordenador técnico? Porque Aí, coordenador diferente. técnico, ok, mas o que ele faz realmente no clube? Cara, hoje o coordenador técnico ele tem vários papéis, tá? Mas o papel principal é ajudar a comissão técnica, né? Profissional. Só profissional, Ah. na relação com os atletas e direção, né? E ele tem que também olhar a questão de nutrição, fisiologia, fisioterapia, médico. Não é ele que vai cuidar, mas ele vai olhar para ver como é que tá o enxauspe aqui, o percentual de gordura do enxauspe, por que que não melhorou, por que que piorou, por que que, né? Porque o executivo de futebol, cara, ele tem outras atribuições que são muito administrativas. É muita burocracia, contrato, poxa, tem muita coisa para fazer também. O coordenador técnico, ele tem que estar muito mais próximo do campo, do dia a dia, do treinamento, do dia a dia, do elenco como um todo. E hoje também, se der tudo certo, eu tenho certeza que o Autuori vai nos ajudar na transição junto com o Julinho Camargo, para ir lá na base também ver o que tem na base. Esse também acho que vai ser um papel importante dele, tu entende? Tomara que a gente consiga fazer isso, porque, cara, o profissional demanda muito tempo. Assim, Muito são trabalho, coisas... É muito trabalho. Saturar assim, né? Porque, Tá, enfim. né? Eu tenho uma coisa pra te perguntar. O Autuori falou Então- uma das frases mais fantásticas que eu ouvi numa coletiva. Ele treinava o Grêmio e foi perguntado sobre futebol, sobre o Grenal, que é guerra e tal, não sei o que. Ele falou, cara, futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Esse é o futebol. O futebol tem que ficar nessa prateleira. Perfeito. E o profissional, num clube de futebol, né? Como a gente sabe, todo mundo, não tô falando pra... Ele consome o tempo e o futebol profissional é o fim do clube, né? Isso. Sim, é o fim. O clube existe pra isso. O meio é E- muito mais coisa. pra- Então, cara, só para fechar o meu raciocínio. Então, o que acontece? Hoje nós temos o Julinho lá que faz esse papel e tem ajudado muito o clube, né? Para lapidar esses atletas junto com a comissão do profissional. Então, nós entendemos hoje que tu tem esse momento de transição. E os atletas que subiram profissional, eles não estão no profissional. Eles estão em transição. E hoje, cara, graças a Deus, todo mundo entende isso e ninguém se sente desprestigiado. Nenhum atleta hoje acha ruim descer para jogar no sub-20. Estou sendo punido. Não. Exatamente, nós estamos te valorizando Sim, sim. para tu ter minutagem, para tu seguir com a tua confiança, para que a gente consiga te maturar mais aqui e mais aqui. Porque vai chegar um momento, e isso é muito claro, que nós vamos chegar à conclusão de, cara, esse atleta já cumpriu a transição. Agora, meu querido, Vai lá jogar tua bola no agora é profissional. contigo. Agora a gente não tem mais nenhuma ingerência sobre o teu dia a dia. Claro. Agora tu está 100% dedicado ao profissional, é tu, comissão, e agora te vira, meu. Porque lá existe uma diferença muito grande entre base e profissional nessa questão de pressão, de torcida, de mídia, né? E o que acontece, cara? O Tauan tá sofrendo uma pressão externa de torcida e imprensa, todo mundo quer que ele jogue, mas ele tem 17 anos. E ele tá na transição. Isso aí que eu queria chegar. Ele tá nesse meio do caminho. Ele né? tá em transição, cara. Tu entende? Não é definitivo do profissional, ele é um cara que tá indo e voltando. Perfeito. O Tauan com certeza vai nos ajudar muito, seja na sub-20, seja no profissional. Eu não tenho dúvida disso, porque ele com 17 anos, cara, já tá transitando no profissional, tu entende? É muito importante. Só que o contexto do clube é um contexto que quer ter pressa pra tudo. Só que, cara, eu sou A colorado. torcida quer ter pressa pra Eu sou tudo. colorado, eu sou torcedor antes de qualquer coisa. Sim. Eu conheço o meu eleitorado. A nossa torcida é a mesma que pede a base, é a mesma que uma no base. segundo jogo Claro. diz que não presta, que é Mas isso seguri, aí porque... todas as torcidas são assim. Mas aí então por isso que nós temos que ter muita calma Claro. e ir preparando o atleta, cara. O ciclo dele, cara, na transição tem que ser de
6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até 2. E eu vou dar um caso prático do Grêmio. Quantos anos levou o Everton Cebolinha para se firmar? É isso aí. Sim. 3 anos. É isso aí. Foi maturando aos poucos, começou a entrar um jogo Pedro aqui, um Rocha jogo demorou ali. bastante tempo também. Isso Demorou não, foi esse período Tu mais ou menos, entende, né? cara? Se errava tem que ter muito paciência. Gol, tu lembra? Os caras, mas o cara veio da base. O cara... Calma. Cara, né? Então eu acho que a gente tem que ter calma com o Tauan, com o Matheus Dias, com Claro. o Anthony, com o Cadorini. Cara, tem outros que agora vamos esquecer, Tá, né? deixa Que eu fazer estão uma treinando lá. pergunta, que é o seguinte, são 2, mas eu preciso deixar tu respirar Espero ter também. te respondido, Russomano. Não, respondeu bem, A gente bem. entendeu. Olha só, a gente se conheceu e tal, falando de Grêmio e Inter, né, em rádio e tal. E tu sempre teve várias posições sobre as decisões do Inter, né? Eu sempre ouvi tu falar muito sobre isso, assim, com propriedade, primeiro por fazer parte da história e por ser torcedor. Tu, dentro do clube hoje, tu mantém as tuas posições ou vendo como as coisas funcionam, tu mudou o teu pensamento sobre isso? Cara, Essa é eu sigo... uma. Vou te fazer a segunda. Vai. A segunda é um pouco mais leve. Tu acha que a imprensa ajuda ou atrapalha Boa. o atleta? Boa, Primeiro a tua, depois a da imprensa. cara, eu sigo as minhas convicções. A única diferença... Continua externando elas. Menos. Claro que sim, Sim. Só que hoje eu externo internamente. Eu falo pra quem eu Melhor, tenho que falar. melhor. Hoje, cara, aí tu tem que ter uma... a gente tem que ter responsabilidade. Eu sou um cara... Vocês me conhecem um pouco. Eu sou um cara que eu tenho as minhas posições muito firmes, mas também não sou dono da verdade e mudo de opinião muito fácil, não tem problema com isso. Mas eu sempre fui um cara que disse muito o que penso. Eu digo muito o que penso. Sigo fazendo isso. Mas hoje, eu não posso ser antiético e ir para uma rede social ou ir para uma rádio e dizer o seguinte, eu acho que tem que fazer isso e... Não, cara, onde é que eu vou fazer isso? No foro interno. Se eu tiver que falar pro presidente, pro vice-presidente, pro qualquer um que eu... Tu tem acesso tranquilo. Vou falar aquilo que eu penso para as pessoas que eu acho que eu tenho que falar. Tem essa liberdade, Milano? Tem. Tipo, essa proximidade, na verdade, não intimidade. Tem. Né? Tem Temos essa, que ter. essa relação direta, tipo assim... Temos que ter, cara, porque é o seguinte, quando tu tá lá fazendo parte de um processo, primeira coisa, cara, esquece o grupo político. Não é eu do movimento ato. Cara, a gente aqui tá representando o Inter. Certo. Isso, então, é a primeira barreira que tu quebra na hora. Certo. Não importa qual é o teu movimento político, cara. Importa que nós estamos aqui, tu é o vice-presidente, eu sou o diretor, nós vamos ajudar o clube. A gente quer aqui ajudar o clube. E aí a gente tenta ajudar, né? E conversando a gente vai se entender. Então, não existe aquele negócio, eu não vou ligar pro fulano porque ele é muito... Não, cara, a gente liga e fala. Às vezes fala pessoalmente, em reunião, não importa. E eu vou seguir falando o que eu penso internamente. Se eu tiver que cobrar, cara, e eu cobro, eu incomodo muito, no bom sentido, sim, porque eu sou um cara de posicionamento. E eu sou um cara com as minhas convicções. E eu acho que a gente tem que alterar algumas coisas. Acho mesmo. Só que eu não vou hoje falar externamente isso. É a mesma coisa seguinte, cara. Tu trabalha para uma empresa, né? Me diz uma pessoa que critica o presidente dessa empresa publicamente ou o vice-presidente da empresa publicamente. Eu não conheço ninguém que faça isso. Não, claro que não. Aí os caras no Inter, os caras querem que tu faça isso. Não, Porra, não tchê. é no Inter. É o lance do futebol, né? Perfeito, perfeito. Então, eu sou louco, mas não sou burro, né, cara? Porque é uma questão de respeito e é uma questão de se posicionar. Agora, com certeza... Isso, porque o que acontece? Às vezes o cara estando de fora... O cara tem um pensamento. Mas eu ia chegar lá. Chega lá dentro, o cara pensa, cara, não era bem assim. Cara, isso aconteceu também. Isso também é legal de falar, assim. Eu entendi muitas coisas, cara, sobre o processo do dia a dia do futebol. E o Russomano sabe como é que funciona muito mais do que eu, porque vivenciou isso, cara. E assim, ó, tu entende... Cara, é muito detalhe. São muitas pequenas decisões, cara. Cara, tô lá na Sub-20 assistindo um treino. Cara, daqui a pouco tu vai ter que decidir 2, 3 coisas na hora que aconteceu, entende? Tem que ajudar na decisão, né? Tu estando ali é mais fácil de resolver. Sempre tem. Que é o supervisor que vai vir, que é o treinador, que é o preparador, que é alguém vai vir. Cara, o que tu acha? Vamos fazer assim, fazer assado. A gente tá ali pra ajudar os caras, entende? Sim. Sempre vai ter alguma coisinha no dia pra tu resolver. Sempre vai ter. Tanto lá tu vai resolver. E tu tá lá para ajudar os caras a isso, né? A ajudar os profissionais a tocarem o dia a dia. Esse é o primeiro ponto. E sim, cara, eu pensava muitas coisas diferentes.
Né? E aí falei isso aqui para vocês, tu vê, eu tinha uma visão de que o atleta subiu. Sim. Claro. Hoje eu penso Hoje tu pensa totalmente diferente, que a transição ela é fundamental pro clube, pro atleta, pra comissão, pro treinador de cima, pra comissão de cima, cara, pra todo mundo. E eu também enxergo que a base ela está lá para servir ao profissional, cara. A gente é servo do profissional. É o profissional quem vai ditar o nosso ritmo e não ao contrário. E senão tá tudo errado, é poste mijando em cachorro, né? Claro. Então, cara, eu mudei a minha visão em relação a alguns processos internos que eu pensava diferente, mudei. Mas por quê? Porque eu aprendi, eu também cheguei lá aberto a aprender, né, cara? A gente tem que... Até porque isso não aprende, né, Milano? Tu dança, né? Cara, Tu não fica. exatamente. E a vida me ensinou que a gente tem formas e formas de falar a mesma coisa, né? Então tu vai aprendendo a lidar e vou te dizer, cara, o resumo do futebol é gestão de pessoas. Cada vez mais se fala isso. O futebol é uma ciência humana. Hoje, ciência de dados segue sendo fundamental cada vez mais. A ciência de dados, a meu ver, tem que ser um dos pilares decisórios para a gente conseguir chegar a uma conclusão. Não pode ser o único. Porque o fator humano, ele sobressai. Se tu tiver bom relacionamento, bom ambiente, as coisas vão andar melhores. Flui melhor, né? Claro. Sobre a imprensa, cara. A imprensa Tua quando opinião quer... sobre a imprensa. Tipo Cara, assim, chegou o cara da base. Cara, eu vi coisas assim pros dois times, né? Quando aquele menino, cara, o Charles, fez um gol no jogo do Inter. A estreia dele, né? Na estreia, um gol de cabeça, acho que foi, né? O Charles, o Charles volante. Charles volante. O alemãozinho. Príncipe Charles. Chamaram o cara de Príncipe Charles. O cara nunca mais jogou bola, cara. O cara fez um gol e sumiu, velho. Cara, Ele fez na estreia dele, um tu golaço. acha que a imprensa ajuda ou atrapalha? Porque isso é uma coisa que sempre me chama a atenção, sabe? Tipo, a arte que... Eu tô falando de várias emissoras, assim. A arte que os caras têm de encontrar um jogador... Não, esse cara aí, pelo amor de Deus, daqui a pouco o cara joga nada. E é de um dia pro outro. Claro. Como é que isso chega lá? Não, cara, eu acho que assim, ó... Vocês blindam a galera disso? Claro, eu acho que eu vejo que a imprensa, quando quer ajudar, ajuda. Quando quer atrapalhar, atrapalha. Sendo bem sincero. Hoje tem alguns comentaristas, cara, que tudo que o Inter faz tá errado. O Inter ganhou o Grenal. Não, foi o Grêmio que perdeu. Sim. Aí o Inter perde o Grenal. Que time ruim, porque o Grêmio amassou o Inter. Cara, te decide. Então o Inter não vai ter mérito nunca. Sim. Porra, aí também é má vontade, aí tu tá atrapalhando, né? Sim. Como também vai ter aquele cara que tudo vai achar que tá certo, aí também não. Eu acho que tu tem que ter um equilíbrio e eu sempre vou esperar dos caras da imprensa que sejam justos. Critica quando tem que criticar. Elogia quando tem que elogiar. Imparcial, que daí fica fácil. Né? Imparcial. Que daí fica fácil. Que daí tu tira o ranço, cara. Eu posso não ir com a cara do fulano, né? Mas, velho, se ele fizer um bom trabalho, eu vou dizer, poxa, cara, esse cara tá fazendo um bom trabalho. Não adianta, né? Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo. Então, eu vejo que quando quer atrapalha e quando quer ajuda. Mas hoje, cara... os atletas, eles são muito blindados pelos empresários. Muito. E às vezes, não vou generalizar aqui, também tem empresário que atrapalha no processo do desenvolvimento do atleta. Sim. Porque ele vai dizer, o meu atleta é o novo Messi. Claro. Até uma E pergunta atrapalha. cara, eu queria muito fazer para um cara de base. Eu vivi algum tempo dentro, assim, convivendo diretamente com alguns dirigentes e tudo mais. Tu já recebeu, tu tá no lugar que é o pote de ouro do clube. Muito mais do que o profissional. Tu tá no pote de ouro. Tu já recebeu, não uma oferta financeira e tal, mas a chegada de um empresário assim, cara, quem sabe a gente sobe meu guri ali pra jogar? Eu sei que você tem que botar 3, 4 caras me ajuda no aí, profissional. bota o cara ali, tipo, me ajuda a subir esse guri, porque esse guri tem que jogar. E um segundo ponto. Vocês têm hoje um cara que pra mim é uma referência por tudo que ganhou e por tudo que formou, que é o Gustavo Grossi, né? Como é que é o trabalho com esse cara, meu? Deve ser, tipo, os gringos são meio acelerados e tal, e ele passa sempre as entrevistas que eu vi dele, as entrevistas me passaram coisas boas, cara, e um cara que tu acaba a entrevista, cara, esse cara falou um negócio, o que ele disse é certo.
Como é que é trabalhar com esse cara, até em termos de absorção de cultura, assim, sabe? No futebol. Primeiro ponto, cara, nunca recebi nada de empresário, até porque eu conheço poucos. Hoje a gente tem uma pessoa lá, que é o Raul, que é o gestor administrativo, que faz toda a negociação com os empresários, que é profissional do clube, né? Alguns empresários ligam ou pegam o nosso telefone, os caras descobrem o teu contato e dizem, cara, queria conversar e tal, para falar do meu atleta, o que vocês estão pensando. Cara, mas nunca... Pra mim, pelo menos, chegaram assim, Milano, bom, e o cara pra jogar lá até hoje... Esse limite ninguém ultrapassou ainda. Não, cara, graças a Deus a gente tem uma relação, acho que muito respeitosa. Pra mim, até agora, não apareceu, cara. Mas se um dia aparecer, eu vou dizer, meu querido, acho que tu tá falando com um cara errado, porque... Eu ia dizer, porque também tem a tua baliza pessoal, né? Que é isso aí. Tu tem esse princípio, né? Tu é um cara extremamente correto, né, Milano? A gente tenta ser, né, cara? Então, assim, se um cara vier me oferecer qualquer vantagem, eu vou dizer, cara, tá fazendo o cara errado e por favor, né? Vamos mudar de assunto. Claro. Mas não chegou, cara. Pra mim, sinceramente, todos sempre foram muito respeitosos, todos foram muito querendo saber até hoje, assim, cara, como é que vocês enxergam o nosso atleta, o que vocês estão pensando pra ele, até pra gente balizar a carreira do jovem. Isso é legal, assim, porque daí tu vê que os caras se preocupam com o futuro do atleta deles, que é o ativo que eles têm, cara. Acho que daí é legal de tu conversar e mostrar pra ele o que a gente tá enxergando, porque daí tu tem que chegar e dizer, né? Claro. Sobre o Grossi, cara, o Grossi é um cara que ele realmente ele tem uma capacidade, ele tem uma visão 360 muito importante. Ele realmente consegue enxergar todo o processo. E isso ele nos ajudou muito, né? Quando ele chegou, nós já conseguimos fazer uma reforma mínima no CT, né? O CT precisava de algumas melhorias básicas e a gente também está na questão de construir o nosso próprio CT lá em Guaíba, enfim, então a gente agora está com tudo aprovado, falta só a questão do investimento. Se Deus quiser, a gente vai conseguir começar essa obra aí até o final da nossa gestão, que é a final do ano que vem. Isso é importante. E o Gustavo chegou para um projeto de médio e longo prazo, ele não chegou para um projeto de 1 ano, ele chegou para um projeto de 3, 4, 5, 6 anos, né? Isso é o mais importante. E o Gustavo, tu vê ele falando, ele é um cara muito calmo, e ele brinca e diz, eu sou calmo por fora, mas por dentro eu sou um turbilhão de pensamentos, mas é um cara que vem de uma cultura realmente diferente de futebol, tá? E aqui a gente tem a parte política que fora do Brasil o pessoal não é muito acostumado com isso, então ele também tá aprendendo, mas o mais legal que eu acho do Gustavo, sabe o que é, cara? Ele chegou ao Inter e ele não chegou com a ideia de ele impor a cultura dele no clube. É exatamente o contrário. Se adaptar à cultura. Ele está se adaptando à nossa cultura, às nossas raízes, a entender como o clube funciona, quais são os nossos valores e a partir daí montar o nosso modelo de jogo, nossa estrutura de como um todo, né, de base como um todo, tu entende? E essa para mim é a maior demonstração de o quanto o Grossi é um cara diferenciado. E aí eu tenho que ouvir caras que se dizem colorados por aí, cara, dizer que o Grossi não fez, desculpa o palavrão, merda nenhuma no Inter, que só, sabe? Já falaram que, cara, falaram tanta coisa do Grossi já, que me dá nojo. Claro. Porque quem trabalha com o Grossi no dia a dia enxerga nele muitas coisas bacanas. O Grossi erra? Claro que erra, cara. Todos nós erramos, não erra, né? Todos nós erramos, mas o Grossi é um cara que tem nos ajudado muito e acho que é um cara muito importante para essa reformulação da base. Porque ele tem uma visão sistêmica de processos muito importante. E tudo começa pelo básico. Olha que engraçado. Para algumas pessoas pode parecer bobagem, mas hoje a nossa maior preocupação na base é o gramado. É se os campos de treinamento estão em condições mínimas para a gente treinar e jogar. Sim, mas é que, cara, fazer o básico é muito difícil. Tu entende, cara? Claro. A grama tem que estar... Começa por aí. Tu entende? Pelo começo, né? Começa pelo começo, pô. Poxa, tu tem que ter alicerce, cara. E a base de qualquer coisa dentro do futebol é o gramado. Então tu tem que ter um campo minimamente aceitável. Parece não é. Mentira, parece brincadeira, mas não, cara. Então o Gustavo, ele parte do básico, tu entende? E isso é muito legal. Ele é um cara que tem... ele tem história
e ele tem uma visão de que os atletas que passam pelo Inter, seja a categoria das iniciais, que a gente chama lá 8, 9, 10 até 14 anos, que são as menores, né? A gente chama de iniciação. Até 14 anos é a iniciação. Depois tem a sub-15, 16, 17 e 20. Para as maiores, ele tem batido numa tecla muito importante. Esse moleque que chegou no Inter, não importa se com 8, com 9, com 10, com 15, ou com 17, ou com 20 anos aqui, ele tem que sair do clube, seja pro profissional, seja para outro clube, seja que ele largou o futebol. Pra casa. Não importa. Ele tem que sair um ser humano melhor do que ele entrou. Então tem uma questão social que é muito importante. Questão de estudos, questão de disciplina, sabe? Isso ele é um mantra que ele leva com ele, assim, e isso é uma cultura legal que que ele tá ajudando a implementar na base, de maneira muito mais forte, tu entende? O Inter teve um tempinho atrás um projeto da faculdade do Inter, né? Não, ainda, sim. Sim. Não tá mais rolando. Não, parou, mas tá se pensando. É um projeto maravilhoso. Hoje, o VP de planejamento, que é o Carlos Macena, tá tentando reativar a Universidade do Futebol. Exato, a Universidade do Futebol. Porque, cara, é muita coisa para fazer, mas tá se tentando retomar isso aí de alguma forma. Eu sei que eles estão trabalhando nisso, inclusive com o Gross, tá? Tiveram reunião com o Gross na base para tentar pensar em alguma coisa sobre isso. Mas a visão do clube hoje é essa, cara. Tu tem que treinar, mas tu tem que estudar, tu tem que formar, o nosso papel ali é formar um cidadão melhor, né? Ele tem que sair uma pessoa melhor do que aquele entrou no clube, não importa se ele ficou 1 mês, 3 meses, 1 ano, 10 anos, não importa, cara. Quando tu sair daqui, tu tem que sair melhor do que quando tu chegou. E esse princípio, para mim, ele é muito forte. Essa questão social, para mim, ela é muito importante, porque eu não quero errar o número, tá? Mas eu vou dar na média. Na média dos clubes, não falo do Internacional, somente 5% de um atleta de base chega a virar jogador profissional. Cara, é muito baixa essa média. Seja Série A, B, C, D, não importa. Tá? Então o funil, 95% dos atletas que passam pela base de um clube, eles vão ter que seguir a vida deles com outra coisa. Sociedade, né? Exatamente. Ele vai virar um advogado, um médico, sei lá o que. Cada um vai escolher a sua profissão. Tá, então funil é muito forte. Uma coisa, cara, a gente tá falando de futebol, da tua história com o Inter e tal, a tua ligação, teu trabalho lá como diretor do Sub-20, mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque eu ouvi muito isso. Hoje é segunda-feira, né? A estreia do Inter foi ontem no Brasileiro, e não tem corneta nenhuma nisso. É uma pergunta bem simples, assim. Eu vi muitos colorados me dizerem hoje, assim, mas era o esperado. Tomar 2 do Atlético, do Galo. Eu acho essa resposta, claro que ela é uma resposta que ela procura livrar o cara da corneta, né? Mas tu não pode esperar perder para um time na estreia, né? Como é que tu enxergou a participação, a estreia do Inter ontem, assim? O que tu pensa sobre isso, assim, da tua estreia? Uma coisa o futebol já me ensinou. A minha foi péssima na Série B. Mas assim, cara, uma coisa o futebol já me ensinou, cara. Uma coisa é o discurso externo, outra coisa é o discurso interno. Certo. E isso o futebol já me ensinou. Agora como torcedor. Não, mas é isso que eu tô te dizendo. O que foi dito pós-jogo, eu tenho certeza que foi um tipo de discurso. Agora, eu tenho certeza que o discurso interno foi outro. Pode ter certeza disso. Eu, como torcedor, cara, acho que a gente entrou num jogo... o Atlético entrou realmente com um volume muito forte. Fez o gol. E no segundo tempo a gente melhorou. Acho que o time realmente melhorou. Acho que podíamos ter empatado o jogo. Acho que o Atlético também recuou um pouco, mas a gente também tava... Cara, teve um desgaste de viagem para nós e pro Atlético. Foi uma viagem que atrasou, tivemos que sair no outro dia. Deu um monte de confusão de aeroporto lá, de voo fretado e não sei mais o que. Também complicou muito. E aí eu digo para vocês, cara, viagem, eu achava que era uma coisa barbada. Não era? Cara... Logística é complicadíssima. Não é. E quem vive do corpo, né? Não é, cara. Não é. Tu ficar assim, tu vai pro aeroporto. Puta, não tem voo. Volta pro hotel. Nós ia sair, tem toda uma programação, cara. Tu muda a programação em cima da hora. É uma confusão, porque tu tem que arranjar campo pra treinar no outro dia. É uma confusão tremenda, tá? Isso eu aprendi na prática agora na Sub-20. Então, assim, dadas as circunstâncias, sendo bem sincero, eu achava muito difícil a gente ganhar do Atlético. Óbvio que eu vou querer que a gente ganhe todos os jogos. Mas por que tu achava difícil? Mas o Atlético, cara... Cara, eu acho que o Atlético hoje é o melhor time do Brasil. Sim. É um investimento... Favorito absurdo, brasileiro, tu acha? Acho que é favorito, junto com o Palmeiras.
Pra mim, são os dois. O Flamengo, cara, eu já vejo que tá num patamar um pouco abaixo. Tá descendo, Caiu um pouco, né? Hoje, né, as coisas mudam, mas hoje o que eu vejo é Palmeiras, Atlético no primeiro nível, Flamengo no segundo, cara, depois O resto. vem todo mundo, né? E aí pode ter as surpresas, né? Então, assim, eu vejo, cara, que não é que é normal perder. Eu não quero perder nunca, eu quero ganhar todas. Sim, sim. Mas dadas as circunstâncias, quando tu planeja o campeonato, esse é um jogo que se tu perder no Mineirão, cara, não é um desastre. Faz parte da nossa grandeza perder no Mineirão ou ganhar no Mineirão. Claro. Ganhar no Maracanã, perder no Maracanã. Assim como eles vêm no Beira-Rio, ganham e perdem, né? Então, assim, trocar pontos com o Atlético pra mim é normal. O que é anormal, cara, é tu perder pro Globo. O que é normal é tu daqui a pouco pegar um time que tá subindo agora, né, e tu perder pra ele em casa. Pô, olha o Palmeiras, perdeu pro Ceará em casa. Olha o Cuiabá, ganhou fora do Fortaleza. Então, assim, aí se eu sou torcedor do Fortaleza, pô, não posso perder pro Cuiabá em casa. Sim. Porque o Fortaleza tá na Libertadores, tá com o time estruturado, pegando, né? Sim. Então, eu vejo que clubes de mesma grandeza, o jogo vai ser sempre igual. E foi um jogo igual. Ontem o Atlético foi melhor que nós? Foi melhor que nós. O Hulk fez a diferença. Mas, cara, também, né? Cara fez a diferença. O futebol é isso, né? E para mim a grande paixão do futebol é nem sempre o favorito ganha. Sim. Ano passado, vamos lembrar, o Inter ia levar 8 do Flamengo no Maracanã. Todo mundo dizia, o Inter vai ser goleado, porque vai ser goleado, porque vai ser goleado. Bom, foi lá e meteu 4. Né? E se tu olhar o jogo, o Flamengo perdeu alguns gols. Perdeu, claro. O Flamengo não jogou mal aquele jogo. Mas é que o Flamengo, o ano passado, ele tava jogando com um salto 32, né? O salto do Flamengo... Fazia um gol no Flamengo, tu abalava a estrutura. Eles não levavam gol, cara. Então, cara, o futebol tem isso. Mas eu não acho... Tu pode ter certeza que dentro do futebol profissional do Inter, ninguém achou normal perder. Claro. Claro que não. Externamente, tu vai dizer isso, cara. Tu vai dizer que externamente, pois é, uma derrota faz parte. Internamente, cara, os caras estão se pegando lá pra dizer não podia deixar, não podia acontecer, porque a saída de bola cair lá, os caras vão resolver internamente. E esse ano do Inter eu vejo como um ano estrutural complicado, porque é um ano que, de fato, tá tendo uma ruptura com várias questões que torcedores, dirigentes, ex-dirigentes e tal, cobravam, que é uma mudança de fotografia, uma mudança de cenário, mudança interna, né, uma mudança de postura. E tu pega um Atlético, que tem um time que tá formadíssimo, que é praticamente o mesmo do ano passado, né? E é um time que é um time de cereja, né? Que tipo, tem a cereja do bolo, né? O Atlético é só cereja, cara. É um bolo que tu bota o Ademir, que era o craque do América Mineiro, tu pega o Hulk, que é um extra classe pro futebol brasileiro, tu pega Cara, Keno, Hulk e Ademir era o ataque do Atlético. O Sacha, todo mundo achava que não jogava nada, né? O Sacha é titular no Santos, no Atlético Mineiro, todo mundo entra e sai. Tu pega a zaga do Atlético. Cara, tem o Vargas, é uma seleção, Vargas, tem o Nacho, o Arana. O Nacho Gonzalez é banco do Atlético, cara. O Nacho Gonzalez escolhe time pra jogar no Brasil. Tem o Zarate também. O Zarate também. Cara, tu pega o lateral esquerdo da seleção brasileira, hoje é o Arana. Cara, o Arana é titular do Atlético. O Guga é o lateral direito e o Mariano no banco. Se é que tá no banco, não lembro, o Mariano tá machucado, enfim. Mas, cara, tem uma seleção brasileira jogando ali. Uma seleção intercontinental, porque... Mas eu tenho uma crítica ao Atlético hoje. Vamos chamar de louco. Mas o Atlético aumentou a sua dívida em 200 milhões do ano pra cá. Pois é, ele não diminuiu a dívida, né? Essa fatura a dívida aumentou. Essa conta, uma hora ela vem. Esse almoço não é grátis. E o Cruzeiro que o diga. Eles têm um exemplo do lado lá. Tá? Então, assim, aí eu falo como torcedor do Inter. Cara, vale a pena eu endividar meu clube com R$1 bilhão pra ganhar brasileiro, não sei o quê? Ou vale a pena tu sanar o clube, que nem o Flamengo fez por 6 anos, quase caiu, fez times medíocres, né? Claro. E depois estruturou e deu o pulo que tinha que dar. Eu prefiro isso. E o Flamengo agora parece que tá voltando em um monte de coisa que eles já desfizeram lá do que tinham dado certo. Mas eu prefiro essa segunda opção, cara, que é fazer uma base forte, base de estruturação, de projeto financeiro. Passa por tudo. Entende, cara? Tu vai sofrer, mas aí pra mim o segredo é comunicar isso pra torcida
e para a imprensa. Eu ia chegar a isso exatamente nesse ponto, Milano. Não tô falando de nomes, eu acho que o Internacional tá bem servido, obviamente, cara, e conheço os caras que trabalham e tal. Tô falando como o todo do clube. Não falta uma comunicação mais proativa do clube Está em relação sendo mudado. àquilo que... Não é uma crítica, cara, porque parece que o cara tá falando porque Não, mas- porque fez. Não é. Pelo contrário. Os caras que estão lá são bons profissionais, são caras de mercado, entendem o que estão fazendo. Mas não falta... por exemplo, tu falou do Julinho. Eu não tinha escutado em lugar nenhum. De fato e de forma... As pessoas não sabem o que o Juninho não faz. sabem o que ele faz. Aliás, tem gente que acha que o Julinho nem tá mais no Internacional. Eu ouvi esses dias em uma grande rádio de Porto Alegre que a informação que chegou parecia que ele não tava mais no Inter. O Capa, muito criticado. Cara, sabe, eu não acho que tem que expor, pelo contrário. Mas expor no bom sentido, né? Mas não falta uma comunicação mais... É que eu acho que isso seria uma valorização desses caras, né? Exatamente, Nessas funções, né? claro. Cara, Sabe? O que tu falou, desculpa, eu vou dizer, antes da gente entrar no ar, tu falou sobre o Grossi. É um cara que não quer nem saber. A parte chega do dinheiro lá, ele não quer saber, ele não quer se meter, sabe? E vem se falando, qual é o interesse do cara em trazer o fulano, por que tá trazendo mais um peruano, um colombiano, sei lá. Cara, aliás, que preconceito que a gente tem hoje com o futebol, né? Que é o futebol, a gente defende o mundo sem fronteiras, os caras fazem guerra, né, cara, sobre futebol, pequenas guerras até, sobre se o cara é argentino, peruano, colombiano, cara, todo mundo É que igual, o que as velho. pessoas não sabem é que o Grossi fala, só que as pessoas não ouvem, que ele sempre vai começar a busca por jovens talentos Porto Alegre região, Rio Grande do Sul. Primeiro ele vai olhar aqui. Porque ele diz que tem certeza que aqui tem tantos talentos como no resto da América do Sul inteira. Claro. Sim. Esse é o primeiro ponto. Agora, o Grossi tem uma visão de mercado sul-americano muito importante, que vai ajudar o clube. Qual é o problema? Se ele vai trazer argentino, colombiano, Claro. peruano, Sim. uruguaio, não importa, cara. Vem aqui, fez teste, aprovou, fica, não aprovou, vai embora, tá tudo certo. Claro. Qual é o preconceito? Cara, chegaram a falar do Grossi, da onde ele morava, que a família... Só pra vocês entenderem, a família do Grossi mora em Gramado. Ele, por opção dele, mas ele mora em Porto Alegre. Então disseram que ele vinha de Gramado todos os dias, que isso era um absurdo. Né? As pessoas não sabem o que estão falando, que estão mentindo pra prejudicar um profissional, cara, que tá chegando de outro país, tu entende? Claro. E chega aqui falando português. Ele estudou português nos últimos 5 anos, se não me engano, pra se preparar, porque ele sempre soube que ele queria vir pro Brasil. E ele acreditou no nosso projeto. Eu vou exagerar, cara. Se o Benítez, goleiro, o Figueiredo, o Gamarra chegam hoje em Porto Alegre, os caras são proibidos de jogar. É isso aí. isso aí. São 2 paraguaios e um chileno, cara. Espera aí, onde é que já se viu um chileno É isso jogar aí. bola? Tipo, o cara Então, é muito preconceito. E então, assim, cara, eu acho que a nossa comunicação tem que melhorar. E foi feita uma consultoria. E agora eu tenho certeza que isso vai acontecer. Nós vamos ter um departamento próprio que vai unificar, cara, as nossas assessorias, Ótimo, é. que vai estudar uma comunicação única para a instituição. Tá faltando. E isso é histórico dentro do Internacional. A gente se comunica muito mal com a nossa torcida há muito tempo. Não é culpa só o dessa Inter do gestão. Grêmio, Não, também, não, não, isso não. comunica É muito. isso um aí. problema histórico do clube, É isso tá, aí. cara? Histórico O do Milano clube é como uma cara de falha. arquibancada, e nós todos somos aqui, cara de arquibancada, cara, a gente sabe no dia a dia isso aí, cara. A gente vê isso aí desde do Asmus, Não, do, sei lá, desde Balverde, sei lá quem. sempre. É. Né? E assim... E aí, claro, tem questões internas que a gente não pode externar, Claro. mas, cara, algumas coisas acontecem e tu tem que corrigir o rumo internamente. Você dizer, cara, vamos ter que ir por aqui, vamos ter que ir por ali, vamos ter que, né, fazer o que tem que fazer. Milano, a gente chegou no final. Desculpa eu ter feito ficar acordado até essa hora. Tem um cara que dorme cedo. Essa hora eu já tô dormindo, Obrigado né, por ter cara? vindo, cara. A gente veio até aqui com a força da Seven Sims camisetas. A gente tem um presente pra te dar. Agora na final não vai ser em vão essa chegada até aqui. Foi um prazer falar contigo. Sempre é. Obrigado por ter vindo até aqui. E em breve tá disponível esse programa no YouTube e os highlights Highlights. na rede. O pessoal acompanha esse papo que a gente teve contigo. Boa sorte no teu trabalho. Felicidades e valeu. Obrigado, pessoal. Sempre à disposição. Cara, eu sempre digo, né? Falar do Inter é sempre um prazer. E pra fechar, cara, vou comentar uma inconfidência dos meus amigos gremistas. Muitos amigos meus gremistas me mandam mensagem privada. Milano,
Vou te dizer, cara, eu tô torcendo por ti lá na Sub-20, lá na base eu posso torcer, cara, mas no profissional não vem com essa, não, eu não vou dizer nunca. Mas é legal, cara, de ver as pessoas assim, amigos meus gremistas, Não, é que, pô, isso é muito legal, cara, sabe? gente- Isso é um carinho muito legal que a gente recebe, assim, não só dos meus amigos colorados, mas dos gremistas, pô, Alemão, tô torcendo por vocês lá, cara, que vocês sigam fazendo um bom trabalho, é um trabalho árduo, cara, a gente tá lá pra ajudar o clube, mas, velho, tomara que a gente consiga formar os guris, que a gente consiga botar os guris pra jogar, uma transição bem feita, que eles consigam depois se firmar no profissional, depois que eles se firmem no time titular, nos deem alegrias dentro de campo. Depois que nos derem muitas alegrias, a gente pode vender pra Europa e ganhar um dinheirinho, tá tudo certo. Próximo programa eu vou marcar às 4 da tarde pra tu dormir cedo. Por favor, cara, agradeço. Valeu, obrigado. Valeu, gurizada, obrigado. Valeu.